Olá, vamos determinar agora os parâmetros da máquina síncrona. Basicamente, a resistência de armadura e a reatância síncrona. Também vamos ver como determinar a relação de curto-circuito. Okay? Estes parâmetros são importantes porque a partir daí nós podemos, por exemplo, encontrar regulação de tensão, nós podemos determinar a eficiência da máquina síncrona. Bom, primeiro nós precisamos de alguns ensaios. O primeiro ensaio é o ensaio em vazio. A partir do ensaio em vazio, eu determino a curva de restrição em vazio, CSV. Bom, para isso, eu vou colocar aqui o equivalente monofásico da máquina. Lembrando, se a máquina está em estrela, o equivalente monofásico é fase neutro. Se a máquina está na ligação, os terminais estiverem em ligação delta, eu vou ter entre o monofásico entre duas fases, certo? Então, eu já tenho aqui o equivalente monofásico. Como que é o procedimento para realizar este ensaio em vazio? Primeiro passo, eu tenho que deixar os terminais em aberto. Bom, eu vou acionar agora o gerador síncrono. Aqui deve ter um equipamento, um elemento aqui que vai ser uma turbina que vai acionar o gerador síncrono. E eu vou atingir a velocidade igual à velocidade síncrona. Ok? Segundo passo, eu aumento agora de valor zero a conta de campo e monitoro a tensão nos terminais. Como a máquina está em vazio, a corrente está em zero, então a tensão terminal aqui é igual à tensão interna EA, que está aqui, ó, tensão de vazio é igual a EA. E eu vou observar esta característica. Na verdade, é uma curva chamada curva de restrição em vazio. Observem que quando eu altero a constante de campo, eu tenho um aumento da tensão interna gerada. Na parte inicial, ele tem um comportamento linear. Lembrando que aqui existe um material ferromagnético, né, que acopla o campo com a armadura. Então, na medida que vou aumentando aqui a constante de campo, inicialmente eu aumento a minha tensão interna gerada. Só que chega um ponto que ele começa a saturar, ou seja, aumenta a constante de campo e a tensão gerada não é proporcional. A pergunta é, onde que trabalha, se a máquina como que é feito o projeto? Então, num projeto de máquinas síncronas, observem que se a tensão terminal trabalhar nesta parte de baixo, você foi sobredimensionou a máquina, ou seja, você tem um núcleo grande e você está trabalhando uma parte linear, você sobredimensionou a máquina. Se você trabalhar bem uma parte aqui em cima, significa que a máquina está bem saturada, você tem uma conta de campo grande, portanto vai ter mais perdas e aquecimento da máquina. Então, por esse motivo a tensão terminal vai trabalhar neste ponto aqui, logo depois, no começo do joelho, para aproveitar ao máximo o núcleo e também não ter conta de campo elevadas. Bom, agora, se eu aproveitar a parte linear, eu vou ter o que se chama característica de entreferro, ou linha de entreferro, ok? Como que determina a característica de entreferro? Justamente é a projeção. Então você pega a parte linear e você faz mais ou menos uma estimativa de que é a parte linear e você extrapola, bom? Como saber até que ponto é linear, que ponto não? Você vai ter que, isso vai depender muito do engenheiro, da experiência do engenheiro. Geralmente 50% ainda é linear, 60% já começa a ter, vai ter que observar bem a curva. Bom, observe que aqui, como esta parte linear, eu posso pegar pontos mais distantes. Quando eu venho na parte do joelho, a parte não linear, é bom pegar pontos mais próximos. Quantos pontos tomar? O I3C ele tem um standard para você fazer esses ensaios, né? Ele sugere que quando os pontos estão mais próximos daqui, você pegue pontos mais... Quando tem na parte não linear, pontos mais próximos. E, inclusive, na parte aqui, a parte saturada, pegar 2 pontos acima da tensão nominal. Ok? Bom, agora vamos no segundo ensaio. O segundo ensaio, o ensaio em curto-circuito, e isso vai determinar a característica em curto-circuito. Como funciona? Primeiro, eu tenho que curto-circuitar os terminais da máquina. Curto-circuitei aqui. Segundo, eu vou acionar o eixo da máquina através de uma turbina, uma máquina aqui que vai tirar o eixo da máquina síncrona. Porém, a corrente de campo deve ser zero aqui, ó.
como as terminais estão aqui encurto-circuitadas, o único que limita a corrente de armadura é a impedância síncrona, que é pequena. Então, se eu tiver uma corrente de campo elevada aqui, a corrente ultrapassa o nominal e a máquina vai aquecer, vai queimar. Certo? Então, neste ensaio eu tenho que ter inicialmente a corrente de campo zero. E aí aciono a máquina até a velocidade nominal. Depois de ter atingido a velocidade nominal, aí sim, eu vario a corrente de campo pouco a pouco e monitoro a corrente de armadura. Eu vou ter esta característica aqui, ó. Bom? Até quando eu vou fazer isso? Até que a corrente de armadura curto-circuito que está aqui seja igual à corrente de armadura nominal. Eu não posso passar o valor nominal, porque senão a máquina começa a aquecer. Se aquece demais, ele vai perder o útil. Se você aquece, se você ultrapassa muito, a máquina pode até, o seu rolamento pode queimar. Certo? Então, vou aumentando pouco a pouco aqui, até que a corrente de armadura seja a corrente de armadura nominal. Como que você determina a corrente de armadura nominal? A corrente de armadura nominal você determina a partir da corrente de linha nominal. E como determina a corrente de linha nominal? A partir da potência trifásica aparente nominal. Certo? Outra observação. Esta característica aqui é uma reta. Por que é uma reta? Dá para demonstrar. Devido a que você curto-circuitou aqui os terminais, a tensão é zero. Na verdade, aqui existe uma tensão devida apenas pela resistência, que é muito pequena. Então a máquina trabalha na parte linear, na parte no começo daquela característica. Por isso que você vai ter que este comportamento é não linear. Perdão, este comportamento é uma reta. Ele é totalmente linear. Ok? Bom, então tendo o ensaio em vazio, ensaio curto-circuito, e tendo a curva de saturação em vazio e a característica de curto-circuito, eu vou determinar agora a impedância e a reatância síncrona. Como? Então eu tenho aqui, ó, a curva de saturação em vazio, tenho a característica de curto-circuito aqui, eu coloquei um mesmo gráfico para poder fazer esta determinação de parâmetro. Quando vocês fazem em forma real, você vai ver que esta corrente de curto-circuito, esta característica aqui, ela vai ser bem menor comparada com a tensão, né? Porque a tensão geralmente está em kilovolts, ou volts, e aqui está em amperes, né? Então esse valor fica bem para baixo. Eu coloquei aqui. Nesse caso, é só multiplicar por uma constante para você, por fim de visualização. Tá bom? Mas beleza. Agora sim. Então, a impedância síncrona é igual à reatância de armadura mais a reatância síncrona. Isso é a impedância síncrona. A impedância síncrona, a partir dos ensaios, é igual à tensão EA, obtida da curva de saturação em vazio, dividido a corrente de armadura de curto-circuito, que está aqui. Ó. Observem que a tensão EA e a característica de curto-circuito são curvas. Então, para cada valor que eu tomar aqui de corrente de campo, para diferentes valores de corrente de campo, vou ter diferentes valores de impedância síncrona. Por isso que eu coloco aqui IF. Qual o valor de IF? Valor baixo, valor elevado, valor nominal. Certo? Bom, uma vez que eu determine a impedância síncrona, a reatância síncrona é igual à resistência de armadura menos a impedância síncrona ao quadrado. Esta impedância síncrona, na verdade, é o módulo, tá bom? Que nós determinamos. Então, aplicando aqui Pitágoras, posso determinar a reatância síncrona. Lembrando que a resistência de armadura é menor, bem menor que a reatância síncrona. Portanto, eu posso expressar a resistência de armadura, de tal maneira que esta mesma equação pode ser usada para determinar diretamente a reatância síncrona, expressando a resistência de armadura. EA sobre IACC, corrente de campo. Certo? Por exemplo, eu falei que posso determinar a reatância síncrona para diferentes valores de corrente de campo, baixos, médios, elevados. Qual que você determina? Eu posso determinar, por exemplo, para a tensão nominal. Se eu determinar a reatância síncrona para a tensão nominal, então vou determinar a reatância síncrona saturada à tensão nominal. Reatância síncrona saturada à tensão nominal, neste caso. Se eu determinar um outro valor mais para baixo, vou determinar a reatância saturada para um outro valor de corrente de campo. Então, vai ter valores saturados, neste caso a saturação, se eu colocar tensão terminal nominal, vou encontrar a reatância saturada à tensão nominal e tudo mais. Beleza.
Agora, às vezes é importante também determinar a retenção síncrona não saturada. Como determinar a retenção síncrona não saturada? Para isso, ao invés de pegar a característica da curva de saturação vazio, eu pego a linha do entreferro. Então, a retenção síncrona não saturada com índice NS é igual a tensão EA, porém pego da característica do entreferro, ou seja, esta parte aqui, dividido a corrente de armadura curto-circuito, para a corrente de campo, nesse caso, IF1. Tá bom? Beleza. Observe que, como eu peguei da linha de entreferro, se eu pegar um outro valor aqui, por exemplo, esta parte aqui, que ainda é da linha de entreferro, eu posso determinar também a retenção não saturada para um outro valor, IF2, mas a retenção não saturada não muda, porque dá para demonstrar por triângulo de Thales que se eu pegar a linha de entreferro aqui ou qualquer outro valor, em princípio não é para mudar a retenção síncrona não saturada, não muda. Na prática, o real vai mudar, mas não porque pela equação não muda. Na verdade, ele muda porque o comportamento não linear aqui no começo não é zero, ele tem um comportamento meio não linear aqui, difícil de modelar. Então, por isso que o motivo aqui nesta primeira parte, a retenção síncrona não saturada não é considerada. Mas é quase constante. Bom, como a tensão aqui satura, a retenção síncrona saturada, toda vez que eu aumento a corrente para uma corrente de campo superior, a corrente de armadura de curto-circuito aumenta. A tensão satura, de tal maneira que a retenção síncrona saturada sempre vai ser menor que a retenção síncrona não saturada. Por quê? Porque o aumento da corrente do ensaio de curto-circuito, da tensão do ensaio de circuito aberto, não acompanha o aumento da corrente no ensaio de curto-circuito. Por isso que a retenção síncrona saturada, toda vez que está saturando, ele fica menor do que a retenção síncrona não saturada. Dá até para verificar que o comportamento da retenção síncrona mudando a corrente de campo é mais ou menos um comportamento assim. Ele vem aqui, é quase constante e depois começa a cair. Bom? Beleza. Mas eu fiz aqui para os ensaios monofásicos, ou seja, considerando apenas uma fase do circuito trifásico. Na real, você tem o gerador assim, nos 3 terminais, certo? E os equipamentos sempre são colocados aqui, né? Você nunca vai colocar, por exemplo, aqui de uma fase. Você tem que monitorar sempre a tensão de linha, porque a máquina trifásica você monitora a tensão de linha. Então, se estiver em estrela, por exemplo, lembrando, se eu quero encontrar a tensão EA é igual à tensão de linha que você monitora com um multímetro, dividida por raiz de 3. É para o circuito aberto. Se você tiver aqui, a máquina estiver ligada em delta, você coloca aqui o multímetro para medir a tensão em vazio, então a tensão EA é igual à tensão VL. Por quê? Como não tem corrente aqui, porque a máquina está em aberto aqui, não tem corrente, aqui também não vai ter corrente, então a tensão interna e a tensão de linha são iguais, certo? Então, só lembrando isso, no momento que você faz o ensaio real, você vai colocar um instrumento aqui fora, né? Ok. Agora vamos no ensaio de curto-circuito. Para o ensaio de curto-circuito no real, no trifásico, eu coloco aqui o curto-circuito. Observem que aqui o amperímetro vai estar aqui, nesses lugares. Então, a corrente de armadura de curto-circuito vai ser igual à corrente de linha que eu monitorar com o amperímetro, que vai estar aqui. Já no ensaio em curto-circuito, quando a máquina estiver em delta, o amperímetro vai estar aqui, nos terminais da máquina. Esta corrente que monitora é a corrente de linha. Então, como determina a corrente de armadura de curto-circuito? É igual à corrente de linha dividida por raiz de 3. Esta corrente que vai passar por aqui é a corrente de linha por raiz de 3. Porque não faria sentido fazer um ensaio, você abrir o enrolamento e colocar o amperímetro aqui, né? O amperímetro sempre vai estar nos terminais da máquina aqui, aqui e aqui. Certo? Beleza. Então, basicamente é isso. A retenção síncrona. Mas agora, se alguém quiser determinar a resistência de armadura, que não é tão comum, mas dá para determinar também, como faço? Eu pego apenas uma face aqui e vou aplicar uma tensão corrente contínua e vou medir a corrente. Esta é a tensão, vou pegar aqui uma face neutra, né? Monofásico. Então, a resistência de armadura é igual a tensão monofásico corrente contínua sobre a corrente de armadura em corrente contínua.
Como que eu faço este ensaio? Em primeiro lugar, eu vou aplicar corrente contínua. Então, a máquina não pode estar girando. Eu tenho que desligar, não pode girar. Desligo a máquina. Ou a máquina em repouso. Eu aplico uma tensão corrente contínua e eu monitoro a corrente aqui. Basicamente é isso. Lembrando, como eu apliquei corrente contínua, o único que vai limitar a corrente de armadura é a resistência da armadura, porque em contínua não tem reatância, não tem impedância, certo? Só tem resistência. Então, eu tenho que aplicar uma tensão baixa. Lembrando que a resistência é pequena, então uma tensão baixinha já faz uma corrente grande. Esta corrente de armadura nunca pode ultrapassar a corrente de armadura nominal, senão a máquina aquece, perde bit ou queima, dependendo de quanto tempo você coloca, quanto tempo fica exposto. Tá bom? Aqui são as observações, como acabei de mencionar. Beleza. Esta resistência de armadura que estou determinada por este ensaio foi obtida em corrente contínua. Porém, lembre que a máquina trabalha em corrente alternada. Em corrente alternada, se você ver em contínua, a corrente se distribui em toda esta área, esta bitola de um condutor da bobina, do estator. Em corrente alternada, a corrente ele tem um efeito chamado efeito pele, ele fica mais nas veias. De tal maneira que a área em corrente alternada é menor à área em corrente contínua. E a resistência que vou determinar no ensaio contínua vai ser diferente ao de valor em corrente alternada, né? Como a área aqui é maior, a resistência é menor, e aqui a área é menor, a resistência é maior em corrente alternada. Bom, então tem ainda essa dificuldade. Então, um pouquinho em alternada é um pouquinho maior o que você obtiver em contínuo. Mas não se preocupe, que muitas vezes a resistência é desprezível, a gente nem considera, tá bom? Mas quem quiser considerar, faz isso. Outra maneira de medir a resistência é apenas colocar um multímetro, né? Beleza. Bom, além da reatância síncrona e a resistência de armadura, nós temos um outro parâmetro que às vezes aparece nos dados de especificações, chamado relação de curto-circuito ou RCC. Esse RCC ele pode ser determinado a partir também dos ensaios de curto-circuito e ensaio da curva de saturação em vazio. Beleza. Esta relação de curto-circuito, por definição, é igual à corrente de campo obtida na curva de saturação em vazio para obter a tensão nominal e a corrente de campo obtida da curva de curto-circuito, da característica de curto-circuito para obter a corrente de armadura nominal. Então, como que é isso? Primeiro, esta IF1 é obtida desta característica em vazio. Você pega a tensão de fase nominal e a partir daqui vou determinar qual que foi essa corrente de campo. Vou chamar esse IF1. Eu coloco aqui, ó. Tá bom? Então, o IF1 é obtido a partir da tensão terminal nominal. Segundo, para determinar esta IF2, eu tenho que encontrar a corrente de armadura nominal. Determinado esta corrente de armadura nominal, eu vou na reta de curto-circuito, a característica de curto-circuito, e eu encontro esta corrente de campo 2. Coloco aqui. Esta divisão me dá a relação de curto-circuito. Bom, como eu determino a tensão de fase nominal? É fácil, né? Se estiver em estrela, a tensão de fase nominal é a tensão de linha por raiz 3. Se estiver em delta, a tensão de fase nominal é a própria tensão de linha, certo? Agora, como eu determino a corrente de armadura nominal? Esta corrente de armadura nominal vai depender também da ligação, se é estrela ou delta, certo? Além disso, ele vai depender da corrente de linha. Na verdade, depende da corrente de linha e depende da ligação, se é estrela ou delta. A corrente de linha nominal é obtida da potência aparente nominal. Então, eu tenho que fazer o cálculo primeiro para entrar aqui na curva e obter esta relação de curto-circuito. Por que é importante a relação de curto-circuito, né? Porque dá para demonstrar que a reatância síncrona saturada por unidade, a tensão nominal, é 1 sobre a relação de curto-circuito. Observe que esta relação de curto-circuito é um número, né? É adimensional. A reatância síncrona saturada por unidade também é adimensional. Tá bom? Então, a reatância síncrona saturada por unidade, a tensão nominal é o inverso da relação de curto-circuito. Por isso que é importante. Se te dão esta informação, você pode encontrar a reatância síncrona saturada por unidade.
Mas alguém pode falar, professor, eu não quero a retenção saturada em porosidade, eu quero a retenção saturada em ON. Como faço? Bom, então eu tenho que encontrar qual foi a base, né? Então aqui, em primeiro lugar, a retenção saturada em porosidade, ou todo valor em porosidade é igual ao valor real, nesse caso em ON, sobre sua impedância base. Como determina a impedância base? A impedância base é obtida a partir dos valores monofásicos nominais. No caso, a impedância base é igual à tensão nominal de fase nominal ao quadrado, dividido entre a potência monofásico nominal. Por exemplo, uma máquina de 30 kVA, a potência é igual à potência trifásica, que seria 30, dividido por 3. Então, a potência monofásica seria 10 kVA. A tensão monofásica, bom, novamente, depende da ligação. Se tem estrela, a tensão nominal é igual à tensão de linha nominal sobre a raiz de 3. Se está em delta, é a própria tensão de linha, certo? Finalmente, a retenção saturada vai ser igual a retenção em por unidade vezes essa impedância base obtida aqui. Então, desta maneira, eu encontro a reatância ciclosaturada. Pronto, só para terminar, gente. Uma pergunta para fixar o conhecimento, né? Verdadeiro e falso. A reatância ciclosaturada é maior à reatância não saturada, porque o incremento da tensão na curva de saturação vazio não acompanha o incremento da corrente na característica de curto-circuito. É verdadeiro ou falso? Exatamente, é falso. Na verdade é o contrário, né? A reatância ciclosaturada é menor, sempre é menor a reatância saturada, exatamente por esta justificativa, tá certo? Mas, então, essa primeira parte aqui é falso. 2. A relação de curto-circuito é um parâmetro importante porque, às vezes, aparecem os dados das máquinas síncronas. A partir dele é possível determinar a reatância não saturada PU, como sendo o inverso da relação de curto-circuito. Verdadeiro ou falso? Exatamente, falso. Por quê? O inverso, na verdade, o inverso não é a retenção não saturada, senão a retenção saturada à tensão nominal. Então, aqui também é falso. A resposta seria falso, falso.